Pela primeira vez, as Forças Armadas chinesas realizaram uma patrulha com formação de bombardeiros sobre o disputado Mar da China Meridional. Essa ação serve, segundo o governo chinês, como um aviso às Filipinas após suas patrulhas conjuntas com os Estados Unidos e o Japão. A China reivindica a maior parte do Mar da China Meridional e alerta contra o aumento das tensões. A patrulha demonstra a capacidade de ataque da China e sua determinação em proteger sua soberania. As Forças Armadas chinesas realizaram uma patrulha em formação de bombardeiros com seus aviões sobre o disputado Mar da China Meridional neste domingo, como um aviso às Filipinas após sua marinha ter realizado patrulhas conjuntas com os Estados Unidos e o Japão. A China, que reivindica a maior parte do Mar da China Meridional, está envolvida em uma disputa marítima intratável com as Filipinas, o Vietnã, a Malásia, o Brunei e Taiwan, que também reivindicam a área, que abriga importantes rotas comerciais, regionais e internacionais. O exercício marítimo de 2 dias, realizado entre os Estados Unidos, o Japão e as Filipinas, ocorreu de sexta a sábado. Em comunicado, o porta-voz do Comando do Teatro Sul do ELP, Coronel Tim Julie, afirmou que as Filipinas têm frequentemente colaborado com as forças externas para realizar as chamadas patrulhas conjuntas, prejudicando a paz e a estabilidade na região. Os bombardeiros chineses estão entre as forças de ataque aéreo mais importantes e o envio de uma formação de bombardeiros pode demonstrar uma capacidade de ataque superior. Eles também podem realizar ataques de saturação eficazes, mesmo que o oponente possua grandes navios de superfície. Nesse contexto, a patrulha da formação de bombardeiros do ELP, Exército de Libertação Popular da China, poderia servir como um aviso aos navios de guerra inimigos. Nos últimos meses, as tensões entre as Filipinas e a China aumentaram, com navios da Marinha e da Guarda Costeira de ambos os países colidindo para afirmar o controle das áreas que reivindicam. As patrulhas de bombardeiros da China também ocorreram em meio a um súbito aumento das tensões entre a China e o Japão. A primeira-ministra japonesa, Sanai Takaichi, afirmou recentemente que qualquer emergência em Taiwan que envolva o uso da força militar pela China poderia ser conhecida como uma situação de risco de sobrevivência para o Japão, de acordo com sua legislação de segurança, o que poderia lhe permitir exercer o direito de autodefesa coletiva. Suas declarações provocaram uma grande disputa diplomática entre Tóquio e Pequim. A China advertiu que qualquer intervenção japonesa em Taiwan seria vista como um ato de agressão e receberia forte retaliação, alertando que o Japão corre o risco de transformar todo o país em um campo de batalha, caso intervenha militarmente no Estreito de Taiwan. China e Filipinas vivem atualmente o seu momento de maior tensão dos últimos anos. Ambos os países disputam territórios no Mar da China Meridional, também conhecido como Mar do Sul da China, incluindo o arquipélago Ilhas Spratly e o atol de Scarborough. Estes territórios ficam a cerca de 200 quilômetros a leste das Filipinas, que os controla. Mas Pequim reivindica as áreas como suas e tem posicionado a sua força naval nas águas ao redor. Para as Filipinas, o dilema de segurança está em equilibrar a relação de dependência que mantém com as duas grandes potências. De um lado, precisa dos Estados Unidos para a defesa nacional, principalmente diante do avanço marítimo da China. Por outro, não pode abrir mão dos laços econômicos com Pequim, seu principal parceiro comercial.
Uma decisão do gabinete chinês no mês passado deu um novo choque de desconforto nas relações ao declarar o atol de Scarborough como reserva de proteção ambiental. Segundo o comunicado oficial, a reserva vai cobrir mais de 3.500 hectares na ilha de Haijian, o nome chinês do atol, com o objetivo de proteger os ecossistemas de corais. O anúncio foi prontamente rejeitado pelo governo de Manila, que classificou a ação de ilegítima e ilegal, acrescentando que o local é parte histórica e integral das Filipinas. Em 2016, uma corte internacional em Haia deu parecer favorável às Filipinas no caso, afirmando que não há base legal na alegação de Pequim de que tem direitos históricos sobre a maior parte do Mar do Sul da China. O veredicto, porém, jamais foi aceito pelo governo chinês, que o classifica como uma farsa orquestrada por forças externas. Desde então, a China reforçou sua presença na região, incluindo instalações militares em ilhas artificiais, e expandiu consideravelmente sua marinha, que ultrapassou a dos Estados Unidos em 2021 e é a maior do mundo em número de embarcações. Quando se teme um possível choque militar da China com os Estados Unidos, geralmente o que vem à mente é Taiwan, a ilha autônoma apoiada por Washington, que Pequim considera uma província rebelde. Taiwan é o foco mais evidente das muitas disputas territoriais envolvendo a China na região. Mas é só navegar um pouco mais para o sul para encarar outras tensões que insistem em manter as águas turbulentas. É nesta vasta extensão marítima, na parte asiática do Oceano Pacífico, que está o conflito mais perigoso do mundo, que ninguém conhece, como foi chamado pela revista americana The Atlantic. As disputas são múltiplas, em alguns casos tratam de pequenos pedaços de terra e rocha remotos e inabitados, alguns submersos, e envolvem quase todos os países da região: China, Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia e Brunei, além de Taiwan. A importância dessas águas, além do aspecto geopolítico, tem relação direta com seu valor econômico. Por elas passa 1/4 do comércio marítimo mundial, num total estimado de cerca de 5,3 trilhões de dólares, 28,4 trilhões de reais, em bens por ano. Sem falar nos recursos naturais da região, especialmente gás e petróleo. O risco maior é de um choque entre as maiores potências navais, que cada vez mais navegam em lados opostos do espectro geopolítico, Estados Unidos e China. Por força do Tratado de Defesa Mútua entre Washington e Manila, assinado em 1951, qualquer atrito entre Filipinas e China pode envolver os Estados Unidos. Ao visitar Manila em março, o secretário de Defesa americano Pete Hegseth disse que o comprometimento de seu país com o pacto é inabalável. Sob protesto da China, Hegseth prometeu equipamentos de última geração, como o sistema de defesa Nemesis, conhecido como matador de navios. Entretanto, a política de Estados Unidos em primeiro lugar do presidente Donald Trump deixa os filipinos com medo de serem rifados num eventual acordo dos Estados Unidos com a China. Depois de um período de aproximação com Pequim sob a presidência do polêmico Rodrigo Duterte, preso por crimes contra a humanidade, Manila deu uma guinada de volta à aliança com Washington após a chegada ao poder de Ferdinand Bongbong Marcos Jr. em 2022. Apesar das garantias retóricas de Washington, o governo de Marcos tem buscado ampliar o leque de parcerias, tanto comerciais como de defesa.
Este ano, pela primeira vez, o Brasil foi convidado a participar como observador de manobras militares pelo país. A diversificação serve como seguro contra os ventos incertos de Washington, diz o analista Lúcio Blanco Pítolo III, presidente da Associação de Estudos Chineses das Filipinas. Abre aspas. Persistem as preocupações com um governo Trump transacional que está em negociações com Pequim sobre comércio e tecnologia, entre outras coisas. Aliados e parceiros menores não querem ser pegos de surpresa e virar moeda de barganha, diz ele. Embora assuntos domésticos como corrupção governamental estejam no topo das preocupações dos filipinos, a percepção de que o país sofre bullying da China está na boca do povo. A imigração chinesa faz parte há séculos da vida filipina. Manila tem a mais antiga Chinatown do mundo, mas isso não reduz a desconfiança com Pequim. Não só pela disputa marítima, mas pelas diferenças culturais. Para Alain, católico devoto e dono de uma barbearia no distrito de Intramuros, não dá para confiar num país ateu. Enquanto isso, cresce o número de casos de cidadãos chineses suspeitos de espionagem, o que alimenta o sentimento de sinofobia no país. Isso tudo logo num ano que deveria ser de confraternização pelo cinquentenário do estabelecimento de laços diplomáticos entre Manila e Pequim. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, nos incentive deixando seu like, assinando o canal e compartilhando. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a cada dia produziremos vídeos com maior qualidade, bem como notícias atualizadas. Se Deus nos permitir, até o próximo vídeo. Forte abraço!